A gente ora na sequência. Hebreus capítulo 11, verso 11. Hebreus 11, verso 11. Diz assim a palavra de Deus: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que ele havia feito a promessa. Amém. Vamos orar ao Senhor. Nós damos graças, Senhor, mais uma vez pela bênção de podermos nos reunir em Teu nome para buscarmos a Tua face em oração, reconhecendo a nossa total dependência de Ti e que é o próprio Senhor que nos socorre, que nos ajuda. Nós somos, ó Deus, Teu povo, carecemos da Tua graça continuamente. Aumenta a nossa fé, ilumina o nosso coração, enche-nos do Teu Espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O texto, irmãos, de Hebreus 11, verso 11, ele começa nessa sessão falando sobre a fé de Sara, que é algo bem intrigante por natureza, né? Depois dele falar de Abel, verso 4, depois de falar de Enoque, verso 5, né? Depois de falar de Noé, no verso 7, e começar a falar de Abraão, do verso 8 até o verso 10, e vai continuar depois. Aqui é a primeira vez que uma mulher é citada, não é, nessa lista, nessa seção da fé, não é, vamos chamar aqui dos heróis da fé, como o texto nos sugere, né? Agora, por que é importante? Né? Por algumas razões. Né? A primeira delas, podemos dizer assim, irmãos, né? Que quem é Sara? A pergunta é, quem é Sara e por que a importância dela aqui no texto? Né? Como nós falamos, ela é a única mulher da nação judaica cuja fé é lembrada aqui, não apenas nessa primeira parte, mas aqui mesmo. Você vai ser lembrado aqui. É óbvio que você vai ver citações, né, de outras mulheres, no geral, vai ser citada uma lista de vários nomes, mas em detalhes e particularmente ela de fato é a primeira, é a mulher que vai ser tratada assim em toda a sessão. Primeiro, ela era a esposa de Abraão, que é o patriarca, né, que viveu literalmente, né, que viveu ali depois do dilúvio e a entrega da lei. Não é? Então, Abraão ali, que vai ver nessa sessão pós-dilúvio, não é? Nós vamos ter Abel, Enoque e Noé, que vivem ali no período antes do dilúvio, né? Que é o caso Noé, e pós-dilúvio você vai encontrar Abraão e aí a sequência em diante, né? Então, Abraão tem esse papel importante, ele é pós-dilúvio nesse aspecto. E nós lemos sobre ela em vários lugares no livro de Gênesis, sobre a pessoa de Sara, né? Em particularmente no capítulo 18 de Gênesis. Vamos dar uma olhada lá, por favor. Gênesis capítulo 18, no verso 13. Gênesis 18, verso 13. É dito assim acerca dela. Gênesis capítulo 18, versículo 13. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Será verdade que daria ainda à luz, sendo velha? E aqui ela é repreendida, né? Literalmente por sorrir, por rir, o texto vai dizer, né?
no verso 15, ela receosa diz assim: então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. É certo que riste. Então, é engraçado porque aqui nós temos uma citação do nome dela, né? E o anjo aparece ali no ano que ela deveria ter um filho, como o texto nós bem conhecemos, né? Tanto Abraão quanto ela ouviram a mesma verdade, certo? E ambos riram. Isso que é interessante. O texto diz que Abraão riu também, né? É claro que não há detalhes sobre o tipo do que aconteceu com Abraão, mas fica subentendido que Abraão ele riu de alegria e admiração, e por isso não foi reprovado, certo? Ela sorriu em dúvida, não é? E ela tentou se esquivar, e o anjo reafirmou: é verdade que você riu, não é? Então ela tentou justificar, e ele disse: não, você riu, claramente, não é? Isso está muito claro no texto. Agora, irmãos, Sara, o texto diz que ela havia sorrido, né? O texto vai dizer exatamente isso, no verso 13. Então diz assim: porque se riu Sara dizendo, ela riu. Por que então que esse sorriso, o fato dela rir, aqui não é citado? Isso é importante no texto de Hebreus. A história em Gênesis conta esse detalhe, mas em Hebreus não se fala nada sobre isso. Porque o que é que está em jogo aqui? Vamos pensar um pouco, irmãos. Não é? Havia uma promessa que era impossível humanamente, uma promessa de que ela daria à luz a um filho. Havia uma promessa, né? Ela creu, podemos dizer assim. A fé dela foi manifestada. E essa fé, ela é registrada para toda a posteridade. Houve uma dúvida que o texto registra, mas ao mesmo tempo ela creu, a ponto do registro bíblico ser apenas da fé genuína de Sara nesse contexto. Nós podemos aprender algumas lições muito importantes dessa história, no primeiro momento, irmãos, né? Certamente é algo ruim ou algo pecaminoso para Sara rir da palavra de Deus, certo? Rir da palavra de Deus. O fato é que, ao fazer isso, ela não está ali em nenhum momento descrendo. Esse aqui talvez seja o grande ponto, não é? Porque ela ri e ela, ao mesmo tempo, corrige a sua falta e testifica crendo. Todos nós seguimos as faltas e erros de Sara, mas poucos o arrependimento dela. Muitos duvidam da palavra e do que Deus diz, mas poucos vão corrigir a rota, como ela aqui fez claramente. Diferentemente do que ocorre nos nossos dias, irmãos, muitos dentro da própria igreja, às vezes, são aqueles que fazem chacota da religião e dos ministros e da fé que eles professam. E o que acontece é que essas pessoas, elas são tidas como hipócritas no meio da igreja, porque elas fazem chacota de um coração rebelde e hipócrita. Elas não se submetem à religião, eles duvidam da verdade, eles riem da verdade, fazem chacota da verdade e não se submetem à palavra de Deus. Esses homens ou essas pessoas aqui, como descrita no texto, irmãos, elas são pessoas vis na sua conduta. Elas praticam o mal enquanto elas riem da palavra de Deus. Ora, se o pecado de Sara foi igual a desses homens, né, ela não teria voltado, ela seria algo estranho, ela teria feito da palavra de Deus algo desrespeitoso, podemos chamar assim. Por outro lado, você vai perceber, não é, que as pessoas que fazem chacota da palavra de Deus, que riem da palavra de Deus, precisam ser
orientados, instruídos a abandonarem esse pecado e começarem, irmãos, a seriamente a pensar na necessidade de confiar naquilo que Deus diz para o seu próprio bem, não apenas para agora, mas para a eternidade. Então, não é o caso em nenhum momento do que acontece com Sara. Ela ri, mas ela crê. Ela duvida, mas ela confia. É o que está posto aqui claramente. Sara riu e duvidou, contudo, creu. E aqui, irmãos, quando eu estava estudando esse tópico, né, eu fiquei impressionado como que os nossos pais do passado, no caso os puritanos, eles tinham uma consciência muito clara da luta cristã como pastores que eles eram. Eles não eram apenas meros teólogos da igreja. Eles pastoreavam o rebanho, eles conheciam e lidavam com as lutas do coração dos homens. William Perkins vai dizer, isso nos ensina que a verdadeira fé está sempre unida com dúvida em todos os filhos de Deus. Isso nos ensina que a verdadeira fé une essas duas coisas, né? Ele diz, ora, ela primeiro duvidou e então creu. Quando ela duvidou, ela não creu. E quando ela creu, ela não duvidou. No primeiro momento, entende? Há um processo nesse caminho. Ela duvida e crê. As duas coisas estão associadas dentro de um processo muito natural. Veja, isso nos leva a entender outra coisa interessante, irmãos. Veja, Sara não era uma pessoa infiel, ela não era uma pessoa ímpia. Ela não nega a palavra de Deus quando ela ouviu a palavra de Deus. Mas ela apenas entendeu o seguinte, pela razão era impossível que aquilo que foi dito acontecesse. Por isso ela riu diante do curso ordinário. Veja, ela diz assim, eu com a mulher da minha idade ainda voltarei a ter prazer, ela diz isso. Então, no curso natural da vida, ela não poderia, isso não era razoável. Como é que eu vou voltar a ter isso? Na minha idade, ela questiona. Mas aqui vem um ponto interessante, irmãos. Quem que fala? Se você voltar para o texto de Hebreus, que é o texto, esse é um ponto que a gente vai discutir lá na frente, numa outra oportunidade, mas veja o que ela diz no verso 11, o texto diz no verso 11, ele diz, ora, pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançar de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, veja, o que Deus falou, eu confio. Ela ri do fato de que ela não tem mais idade para tal coisa, isso não pode acontecer. Então, no meio dela, do sorriso dela, não havia incredulidade, entenda isso, naturalmente. Não havia incredulidade a ponto de rejeitar a palavra de Deus. Havia uma mistura aqui, de uma certa forma. Ela cria constantemente. Entretanto, a sua razão dizia o contrário. A sua razão dizia o contrário. Até mesmo quando ela chega nesse ponto de questionar o fato dela voltar a ter prazer na idade que ela tem para conceber um filho, para ela era algo inadmissível, humanamente falando. Mas quando ela creu, preste atenção nisso, irmãos, ela creu fielmente. Entretanto, em alguma coisa ela duvidou. Ela creu fielmente, em alguma coisa ela duvidou. A razão disse, isso não pode ser. A fé disse, isso vai ser assim. A razão falou, isso não pode. A fé disse, é assim. As duas coisas estavam presentes ali. A dúvida e a certeza. A fé e a incredulidade. Em alguma medida.
Por isso, irmãos, quando a razão, não é? Quando a razão apareceu diante das palavras dela, ela riu porque achou que isso não poderia acontecer. Veja, quando isso aparece, você encontra ali algumas fagulhas de fé, entende? Quando ela ri, ali havia algumas fagulhas de fé, porque quem falou foi Deus. Mas ainda a razão dizia como ela poderia fazer isso. Então, quando ela, irmãos, quando a sua fé foi predominante, havia alguns detalhes de dúvida ainda. A sua razão insistia em dizer que o curso daquele processo não poderia acontecer. William Perkins vai dizer: a razão não pode destruir a verdadeira fé. Assim, a melhor fé neste mundo não pode plenamente apagar a razão. É um conflito constante ali. É um conflito constante. É interessante, porque no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, esse é um texto que é fascinante, eu diria. Eu queria que você abrisse comigo esse texto. Evangelho de Marcos, capítulo 9, no verso 24, diz assim o texto sagrado, irmãos, 9, 24. Imediatamente, o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Deixa eu voltar um pouco no texto, né? Veja aqui, irmãos, a cura de um jovem possesso, verso 14 em diante. Vamos pegar aqui do verso 20, ele diz assim: e trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Veja que coisa, eu creio que tu podes. Aí, ajuda-me na minha incredulidade, na minha falta de fé. Que coisa, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Você percebe aqui, não é? As duas coisas. Eu sei que isso, como razão, é impossível acontecer, mas Senhor, eu confio na tua palavra, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Aqui eu encontro fé e incredulidade, se eu posso dizer assim, em uma alma, ao mesmo tempo, com um único objeto. E normalmente, irmãos, Cristo vai reprovar os seus discípulos por suas dúvidas e vai reprová-los muitas vezes. Você vai encontrar isso, não é, quando Jesus vai falar com Pedro, não é? O povo de pequena fé, de pouca fé, uma fé diminuta, ele escreve. E todos vocês sabem, não é, que esses têm a verdadeira fé. O próprio Pedro, irmãos, o mais famoso por sua fé, é reprovado nas mesmas palavras: ó homem de pequena fé, por que duvidas? O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Ele tinha uma fé pequena. Por isso, ele tinha alguma fé, uma pequena fé. E ele tinha muita dúvida e uma pequena fé. Você entende? A verdadeira fé estava ali, no meio da multidão de dúvida, mas a fé estava ali. Aquela fé era verdadeira no meio da multidão de dúvida. Que coisa. Então pode ser aparente, irmãos, que um homem pode ter em sua alma, de uma única vez, fé e dúvida.
O que é um grão de mostarda? Não é o que começa pequeno e se torna algo grande? Às vezes a fé é descrita assim. É claro, irmãos, que isso nos ajuda, é óbvio que isso lida com as nossas questões pessoais, as nossas crises de alma como cristãos. Não é? Quantas vezes nós pensamos que não somos crentes porque temos dúvidas em algumas coisas? Mesmo diante daquilo que Deus prometeu, eu confio porque saiu da tua boca, Senhor. Pequena fé, mas uma multidão de dúvidas. A fé verdadeira está ali. Como eu posso usar essa doutrina para a minha vida e para a sua vida, irmãos? Primeiro, isso vai descortinar a nossa nudez. Nós que professamos ser cristãos, que não se importa como vive, não importa como andam, mas dizem que creem em Cristo e esperam ser salvos por Ele. E como é que eles sabem disso? Ele diz, eu não conheço outro. Aí pergunte, né? Quando começou sua fé? Tente responder isso. Ela diz, sempre foi assim, a minha fé é sempre assim. Pergunta se eles duvidam, se eles têm alguma dúvida. Eles respondem, nós temos vergonha de falar, não queremos tratar sobre isso. São pessoas que professam uma fé, e tem pessoas que gostam de expressar algo inabalável humanamente falando, e se expressam assim, e que não lidam com a natureza da verdade da alma, e ajudam poucas pessoas. Poucas pessoas. O que é que encontramos aqui, diz William Perkins? Ignorância e presunção. A nossa religião não pode se tornar uma desgraça por esses homens, porque eles não têm fé, eles não conhecem verdadeiramente. Porque se eles tivessem, eles não teriam vergonha de dizer que às vezes eles têm dúvidas. Eles não teriam vergonha de dizer. Perkins continua, esses homens não têm fé jamais. Pois onde a dúvida, ela se apresenta. E aquele que conhece, aquele que sabe, que crê, sabe também que duvida. Sabe dos conflitos. E quanto mais ele crê, mais ele sabe e mais ele sente suas dúvidas. Porque onde elas estão, ele sabe que eles são opostos, sabe que a dúvida precisa ser vencida e ele precisa crer mais. Daí diz, aumenta a minha fé. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu sei da realidade disso na minha alma, mais eu clamo, aumenta a minha fé. Trata com a minha incredulidade. Porque eles são de natureza contrária, aqui é o espírito e a carne, eles estão em conflito constantemente. Aquele que pensa que é só espírito e não tem carne ou corrupção nele, esse não é nada além de corrupção. E aquele que imagina que tem uma fé perfeita e não duvida, esse não tem fé nele, mas o que ele tem é uma presunção carnal. E aí ele continua, isso aqui é um conforto também para a nossa alma, irmãos. Para todos aqueles que têm fé e graça, mas ao mesmo tempo, diariamente, lutam com tentações.
Então, quando eu encontro isso em mim mesmo, eu não preciso desmaiar de angústia, me sentindo um incrédulo. Sara creu, entretanto ela duvidou. Mas o que chama a nossa atenção, irmãos, é que no meio da sua dúvida, ela creu de modo tão excelente, que a fé dessa mulher se tornou um padrão para todas as santas mulheres para sempre. Todos nós que somos tentados com dúvidas por Satanás, não desmaie como se você não tivesse fé. Senhor, eu creio, ajuda-me com a minha incredulidade. Eu tenho fé, ajuda-me, porque eu preciso de Ti. E outro ponto importante que eu queria frisar como último tópico desse assunto, irmãos, é que nós podemos ver a pessoa de Sara, e o que foi que ela fez no texto, né? O texto diz assim: pela fé, Sara, voltando ao texto, né, em Hebreus 11 diz, pela fé também a própria Sara, através da fé de Sara. Qual foi a ação de Sara, irmãos? Foi o que ela fez, ela creu. Então, o que é que esse capítulo inteiro trata? Da fé. Esses homens santos e mulheres santas aqui, eles tinham outras virtudes para serem tratadas aqui. Poderiam se falar outras coisas de Sara como uma mulher submissa, como vai ser dita, por exemplo, em outro momento por outro apóstolo. Chamava o marido de Senhor. Mas aqui não é outra qualidade dela que importa, ou de nenhum outra qualidade que importa, mas a fé, esse é o ponto central. Aqui é a fé que é tratada como algo importante. A fé que Sara teve, irmãos. E é uma coisa que deve ser notada. A mesma palavra que ela creu, e por crer, irmãos, aqui é registrado o que aconteceu. Ao mesmo tempo ela riu. Mas o que é registrado aqui? A fé ou o riso dela, como em Gênesis 18? A fé. A fé aqui é apresentada. A falta silenciada. A fé é apresentada e a falta silenciada. Como nós podemos aprender coisas tão piedosas e espirituais para a nossa vida com essa maneira do registro da palavra de Deus, irmãos? Deus aceita, a primeira coisa, a verdadeira fé, embora contenha muitas enfermidades. Um rei fica contente, irmãos, de conceder a um pedinte uma esmola, embora aquele que receba a esmola receba com a mão trêmula e paralisada. Assim o Senhor, da mesma maneira, faz conosco. Ele nos concede mesmo que esteja enferma, doente. Embora com muitas tentações. No texto de Isaías, é um texto que eu acho belíssimo, né? Isaías 42, verso 3 diz assim, o texto sagrado: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Quando o homem está quebrado, está com o coração partido e quebrado, está abandonado e ferido na sua alma, irmãos,
e diante das suas muitas faltas, dos seus muitos pecados, e tem ali pouca graça, Deus olha para aquele indivíduo com aquela pouca graça, ele não vai pisar, como diz o texto de Isaías, ele não esmagará a cana que já está quebrada, ele vai confortá-la, ele vai fortalecê-la. Aquele pouquinho que aparece ali, que está sufocado diante da destruição com que a pessoa se apresenta a Deus, mas há ali um pouquinho de fé, o Senhor não vai destruir ou esmagar, não, Ele vai fortalecer. E quando essa graça pequena aparecer, irmãos, o Senhor não vai pisar ali e soprar para apagar, Ele vai acender, fortalecer aquele fogo que apenas um pouquinho está ali, até se tornar uma fogueira forte. Como nós deveríamos tratar os nossos irmãos? Poderíamos fazer como nosso Senhor fez aqui com Sara. Embora nossos irmãos não possam fazer aquilo que seja tão bom ou tão justo como nós achamos que poderia ser, não vamos agir de maneira tão apressada e olhar para aquela falta e não perceber o mínimo de graça no meio de tudo aquilo, para que não sejamos o primeiro a esmagar o que está quebrado. Nós podemos esperar pela obra da graça e da misericórdia de Deus, enquanto ajudamos o nosso irmão. Que coisa! O Senhor pensou bem da fé de Sara, embora ela tivesse sorrido. Aquele pouco de fogo que estava ali sobressaiu. Ela confiou no Senhor completamente. Nós podemos olhar também para a maneira como as coisas são registradas, né? Isso é impressionante. Uma das características da Escritura é que ela não deixa de registrar as faltas de todos os grandes homens. Mas quando você vai, essas histórias são contadas posteriormente, normalmente a graça e o poder de Deus sobre essas pessoas é que se destaca à parte das faltas dele, que já estão registradas. Por que nós voltamos ao sorriso dela? Não porque Hebreus citou, mas porque nós estamos retornando à sua história lá em Gênesis 18, de onde é citado. Nós podemos aprender, irmãos, que ao invés de observarmos, né, melhor que nós devemos aprender é que nós devemos observar as boas coisas nos filhos de Deus, ao invés das faltas e as imperfeições. Ele escreve sobre a fé de Sara. Ele não trata do riso dela. Isso é da natureza do Deus bom. Deus é bom. E para Ele que é bom, Ele presta atenção na menor bondade que existe na alma de um homem enfermo. Até mesmo no momento que Sara creu sorrindo. Assim deveríamos tratar uns com os outros. O que é que nós percebemos nos nossos irmãos? As faltas nós deveríamos cobri-las e exaltar as suas qualidades. Quando o que nós fazemos é apenas falar das faltas dos outros, nós falamos mais de nós mesmos e do nosso coração. Porque quando Deus faz isso com Sara, Ele fala como Ele é bom. E quando nós não fazemos isso com os nossos irmãos, nós mostramos quem nós somos. E como nosso coração está contaminado de tanta impureza. Sente-se à mesa. Eu desafiei alguns jovens certa vez, conversando com alguns jovens da igreja.
Deixe de falar mal das pessoas numa conversa e vocês vão perceber que vocês não têm mais nada para falar. Tente fazer essa experiência. 90% da mesa, das rodas de mesa que nós encontramos, não está falando da glória de Deus, do poder da graça, da bondade das pessoas, das características de um, do boa do outro. Nós estamos falando do mal um do outro, das enfermidades uns dos outros. Deus registrou a fé e não o riso de Sara. Ora, irmãos, lembremos da prática de Deus e vamos ocultar essas faltas e vamos usar a nossa língua para falar as coisas boas e virtuosas dos nossos irmãos. Vamos usar a nossa língua para isso. Está feito o desafio. Não fale mal das enfermidades dos seus irmãos. E veja se vocês não terão dificuldade de conversar. Pouco para falar. Quase assunto nenhum para poder avançar. Porque estamos ocupados nas enfermidades dos nossos irmãos. E não conseguimos ver uma pequena fé que pode ser levantada ali, naquele contexto. Ainda temos muito para falar de Sara. Caminharemos isso no decorrer das quartas-feiras que o Senhor nos permitir. Deus nos ajude não a concluirmos simplesmente esse tópico, mas a sermos transformados por esse glorioso Evangelho da graça de Deus. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Te damos graças, Senhor, pelo privilégio de podermos meditar na Tua Palavra e sermos quebrados, ó Deus, humilhados diante de Ti nessa noite, quando o nosso pecado aqui é posto. Não podemos nos esconder, não há como olhar para ninguém, acusar ninguém. Esse aqui sou eu, esse aqui somos nós, Senhor. Ó, tem piedade da nossa vida, Santo Deus. Não temos outro pedido a Te fazer nesse momento, senão aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.